Caiu uma fatura muito grande no meu colo, né? E essa fatura, porque desde o dia que eu cheguei no Internacional se falava desse clássico. E aí caiu uma fatura que não era minha, mas eu tenho a obrigação de pagar e hoje ela tá paga. Bateu no Dourado, tá na área, vai tocar atrás, Vitinho vai tirar gol! Gol! Ele bateu de pé direito, um chute certeiro. O Internacional vem conquistando vitórias importantes por 1-0 e sempre com gol de Vitinho. O futebol não é cantado antes do jogo. O que vale é o jogo. E hoje o Internacional mostrou que é superior ao Grêmio e quem manda no Rio Grande do Sul ainda é o Internacional. O dono é aquele que talvez não esteja na melhor, talvez até nem esteja na sua melhor fase, mas faz uma boa partida. O Internacional veio para jogar e o Grêmio veio buscar o resultado que era tão satisfatório para o presidente, que era o empate. Se tu me deres hoje o resultado do Grenal por empate, eu assino embaixo. E aí o que fez o Grêmio? Jogou praticamente deitado, caindo o tempo inteiro. Souberam aproveitar a chance, fizeram e conseguiram segurar depois, né? Com muito futebol, uma catimba, né? E alguma permissividade do árbitro. Muito bem, vamos dar sequência agora ao nosso debate de Os Donos da Bola, tudo sobre o clássico Grenal. E eu quero começar cumprimentando o Chico Garcia, que hoje está aqui com a camisa do Argel. Aliás, o César Pacheco, vice-futebol do Grêmio, já estava com essa camisa ontem no clássico, deu tempo para lavar, secar e tal. O César Pacheco, vice-futebol do Grêmio, preocupadíssimo com a camisa que o Argel estava no jogo. Ficou meia hora falando da camisa, que não pode, tem que ter colete. Convenhamos, gente, isso aí é desse tamanho, perto da magnitude que tem um clássico Grenal. Chico Garcia, parabéns a você. Valeu. E eu sei que nos bastidores, nas nossas gravações, nossos clipes durante o final de semana, o Paulo Pires também apostou, nosso editor, plantão da Band, da RB 94.9 AM 640, acertou a vitória do Internacional 1-0. Parabéns, Chico. Valeu, porque, Meneghete, o Inter tem uma dificuldade de fazer gols, né? Como eu apostei na vitória do Inter, por conta do fator local e por conta da capacidade de motivação que o Argel teria, só teria um resultado, que seria 1-0 no sufoco, do jeito que teria que ser, e foi assim que foi. Todos nós naufragamos e eu quero perguntar para você, Ribeiro Neto, vem para cá agora, Ribeiro, vem para cá. E responda se o Internacional vai ver a Libertadores pela Sky ou vai participar da Libertadores América. Cara, infelizmente eu acho que vai vir pela Sky, tá? É mesmo? Acho difícil. É muito difícil porque o São Paulo tem 2 jogos que, embora tenha tomado 6 ontem, são bem viáveis de vitória. E se o São Paulo ganhar os 2, não adianta o Inter ganhar os 2, né? Que já vai ser bem difícil pro Inter ganhar os 2, né? Muito bem. Tá? Mas enfim, vamos falar da Sky, chefe? Beleza. A pergunta foi para isso, inclusive. Beleza. Agora vamos falar... Libertadores, porque eu acho que a gente tem que colocar como ingrediente o fato de que o Corinthians desmanchou o São Paulo ontem e que reflexo isso pode ter na sequência. Eu acho que o São Paulo joga a sua chance no jogo de sábado contra o Figueirense. Se ganhar esse jogo, aí sim. Mas daqui a pouco a gente vai debater sobre isso aí também, a gente vai esquartejar este clássico Grenal de tantas coisas que a gente vai falar. É verdade. A gente vai começar falando sobre o antes do clássico. E eu acho que eu queria debater com você sobre a entrevista do presidente Romildo Bolzan na quinta-feira à noite, que reflexos teve no Grenal ou se não teve. Eu me rendi a vocês, eu defendi uma tese totalmente diferente, e aqui fala como o único que apostou que o Grêmio fosse ganhar o Grenal. Eu acho que a entrevista do presidente Romildo Bolzan contagiou o vestiário do Grêmio. O Grêmio jogou o Grenal para não perder. Para não perder. Ganhar era outra coisa. O Grêmio não queria perder o Grenal. E achei o Grêmio apático. Eu achei o Roger um pouco diferente. O Roger não estava contagiado com o jogo. E acho que isso aí interferiu no vestiário do Grêmio. Mas, Cheba, qual é a dificuldade de entender? O Grêmio, o Grenal do Grêmio foi contra o Fluminense.
O jogo de ontem era só para não pagar mico, vamos deixar bem claro isso. Não, tu não vai jogar um Grenal. É verdade, esta é... Nas entrelinhas, foi o que aconteceu. Nas entrelinhas da declaração do vice César Pacheco ontem, depois do jogo, ele disse o seguinte, que também valia para deixar o Internacional fora da Libertadores. Claro. E um dos jogadores, eu não vou lembrar quem, também falou sobre isso. Valia para deixar o Internacional fora da Libertadores. Na prática não foi isso. Na prática não foi isso que aconteceu. Na prática o Então, Grêmio eu acho que o presidente, o discurso dele, contagiou o grupo de jogadores gremistas. Eu cheguei a pensar que era uma estratégia para não jogar a responsabilidade no Grêmio, mas se viu. Eu tenho uma divergência que é substancial em relação ao que dizem tanto o Daniel quanto ao Ribeiro Neto, que é: não se pode analisar o Grêmio, que teria ido para o Beira-Rio para jogar por um empate, sem considerar que o Grêmio, em momento algum, conseguiu sair daquilo que foi montado pelo Inter. Isso aí. O jogo tem as duas versões. O Internacional marcou dentro do campo do Grêmio, tirou dos volantes do Grêmio o início da jogada, a bola chegava torta na marcação-pressão, em condições ruins para uma resolução ofensiva no ataque do Grêmio. Então eu não vejo demérito no Grêmio, senão que virtudes no Internacional para que ele, Grêmio, não tivesse conseguido produzir. Não, e o Inter chegou junto, né? O Inter teve uma marcação forte a ponto de não deixar o Luan jogar, não deixar o Douglas armar. E isso já vamos também chegar no Grenal, provavelmente. Eu queria discutir um pouco esse antes, assim. Vocês acham que a entrevista para a gente teve algum reflexo ou não? Eu acho que o Grêmio, não que ele sabia que fosse perder, não é isso. Ninguém sabe que vai perder. Agora, se tem um Grenal que o Grêmio poderia ter perdido, era o de ontem. Porque o Grêmio está numa certa zona de conforto. E isso realmente, de forma negativa, entrou. O Baldasso até citava o relaxamento de uma forma positiva. O Grêmio vai entrar mais relaxado. Mas isso é ruim num clássico. Porque o Grêmio deixou o seu adversário, que estava com a faca nos dentes, não literalmente, mas estava, querendo morder o jogo inteiro, precisando da vitória. E o Grêmio se abateu com isso. O Grêmio foi apático. E essa postura do Grêmio, ela também foi determinante. Eu acho que o presidente foi infeliz na sua manifestação e acho que o discurso, aquele tipo de frase forte, num momento feliz do Grêmio, que era a vitória contra o Fluminense, os jogadores corriam o risco de comprar, e às vezes compra até involuntariamente. Bom, o presidente quer empatar o jogo. E aí o Ribeiro fez uma tese aqui na sexta-feira, que eu acho que foi interessante. Que se o presidente disse isso, é porque sabia que existia uma possibilidade de perder o jogo grande. Ninguém assina por empate quando ganha, quando perde. Mas também acho que teve um pouquinho de soberba, de jogar para o adversário, para o principal rival, a necessidade. Do tipo, nós, se empatarmos o jogo, tá ótimo. Se a gente perder, ok, mas se empatar, tá ótimo. Agora, eles não, eles é que estão desesperados pela vitória. Ele não disse assim, né? Mas se tu ouve do teu comandante que tu acertaria por um empate, tu joga relaxado o Grenal. É isso. Pô, o homem aceita um empate, então empate tá bom, né? Vamos cuidar para não perder. Né? É inconsciente. Né? O João Batista está aqui? Está aqui, João? Estou. Tá aqui. Alô, João Batista. Vamos plugar o João Batista. Aí, garoto. Tem um outro episódio antes do Grenal que eu acho que é emblemático, que ele envolve, inclusive, dois momentos distintos. Primeiro, eu queria que você nos relatasse, João, a reunião das lideranças do Internacional no sábado pela manhã e depois o fato novo criado pelo Argel nos momentos finais da palestra ou antes da palestra. Aí você pode nos informar exatamente como foi. Bom, primeiro, antes do clássico no sábado, os jogadores chegaram atrasados, entre aspas, no estádio Beira-Rio. O treinamento estava marcado para as 10h30, eles chegaram depois das 11h. Nós fomos descobrir com algumas pessoas do próprio Inter e soubemos que algumas lideranças fizeram uma reunião sem a presença do técnico Argel. Não dá para esconder, o resultado do clássico foi maravilhoso, mas existe sim setores descontentes dentro do próprio grupo de jogadores, com diversos setores, inclusive com a imprensa. Imprensa, direção, um ou outro até com Argel, embora a maioria, repito, goste do técnico. Pois bem, eles fizeram esta reunião que a gente não tem como saber qual foi a conversa, mas teve essa reunião. A outra questão, Meneghetti, no domingo o Internacional providenciou, o assistente social apareceu do nada lá com um ônibus, um segundo ônibus do clube, trazendo familiares dos jogadores. O Argel estava no meio da palestra e óbvio que era combinado, mas os jogadores não esperavam isso. Apareceu lá a noiva, a esposa, namorada, na realidade, do Rodrigo Dourado, a esposa do Alisson, a mãe do Alisson, ouviu o pai do Bertotto, a esposa do Hernando, aliás, a esposa do Hernando que nos assiste, confidenciou isso pra gente, com a filhinha do Hernando. O pessoal, então, de surpresa, como uma espécie de motivação para o grupo de jogadores. Eles levaram os atletas até o vestiário,
todas as esposas, mães, amigos, irmãos, levaram até a porta do vestiário e depois foram para os camarotes. Muito bem, João. Pergunto a você se vocês acham que isso teve alguma ingerência, alguma interferência, na verdade, no Clássico. Eu acho que isso ajuda. Não vou dizer que não. Mas eu quero lembrar que o Atlético Mineiro uma vez fez isso e tomou 3-0. Então não é determinante. Lembra, o Atlético fez isso, Não lembro, não lembrava. No Atlético botou os familiares no corredor do túnel de acesso. Eles entravam em campo e os familiares eles entraram chorando em campo e aí virou um fio. Um horror. Não teve então, mas ontem também de mensagens de familiares, acho que com o Abel Braga. O Tite fez na Copa do Brasil. Encheu o vestiário do Grêmio lá no Morumbi, Ribeiro, desculpa, só para... De mensagens. De mensagem, de cartas, na verdade eram cartas. Isso. Na época não tinha WhatsApp, SMS nem WhatsApp, né? SMS até já tinha. Encheu o vestiário de cartas dos familiares aos seus jogadores. Então, uma lá pro Zinho, do Mauro Galvão, do Marinho, do Arley, os familiares, ou parentes, ou namoradas e esposas. Eu acho que agrega, ajuda. Interessante. Existe o risco de virar o fio, mas acho que acabou sendo na medida certa. Claro que agrega. Eu acho que ajuda, mas eu apenas discordo do Ribeiro num ponto. Eu acho que a motivação não foi o fator principal da vitória do Inter. Ajudou a vencer, mas não foi o ponto eu acho que crucial. Foi 80%, me desculpe. 80%. O Internacional foi 80%. Vai desconsiderar a organização que o Argel conseguiu. Agora já estamos entrando no jogo, Ribeiro, eu estou com o Daniel. Eu acho que a motivação foi importante. Estratégia. E acho que todos os grenais, daqueles que eu acompanho dos anos, comecinho dos anos 70 para cá, todos eles têm o ingrediente da motivação. É difícil um time desmotivado ganhar Grenal. Tá bem, mas eu não posso credenciar apenas a motivação, até porque eu estaria jogando apenas na conta do Argel e apenas como se ele tivesse este ingrediente. E eu quero dizer o seguinte, o Grêmio não tinha ontem o Maicon. Acho que era o único desfalque, né? Sim. O Inter não tinha titulares. Juan, Jefferson, Newton e Valdívia. E outros dois jogadores são quase titulares, Sacha e Alex. Além de opções. O Rafael Moura poderia ser uma opção ontem para o banco de reservas. Tanto é que o Argel teve que chamar meninos. Então, assim, o Argel ganhou com de 4 a 6 jogadores do grupo principal fora. Então, no primeiro embate, Argel-Roger, deu Argel, gente. Isso é inegável. Eu não vou ser injusto com o Argel e não dizer, porque a gente enxerga o jogo. Né? Quando o Argel adiantou a marcação e rompeu a saída de bola do Grêmio, ele tirou a bola do Grêmio. Ele não fez isso. Ele tirou a bola do Grêmio. Sabe o que eu acho que ele não fez isso? Eu acho que o que ele fez foi melhor que isso. Ele oscilou a maneira de marcar o Grêmio. Sim. Às vezes deixando só a parte defensiva você jogando, às vezes tentando subir a marcação. Ele ficou variando o sistema de marcação e confundiu o Grêmio. Sabe por quê? É que a bola não chegou no Douglas. E quando chegou no Luan, porque o Luan é um jogador que se movimenta, o Luan apanhou. Deixa bem claro, o Luan apanhou. E isso... Como assim apanhou? Mas eu acho que não é que ele apanhou, ele foi marcado virilmente como foi o D'Alessandro, gente. O Dourado tinha que ser expulso. O D'Alessandro e o Luan foram caçados em campo, isso é fato. Coisa que nem o D'Alessandro. Perfeito, mas eu estou falando do Grêmio, né? Então, o Inter tirou toda a criatividade do Grêmio. O Inter ganhou... O Juliano foi muito bem marcado. O Inter ganhou a primeira e a segunda bola, porque a primeira bola não saía, e, portanto, a segunda bola foi do Internacional. Então, o Inter jogou marcando. É isso que eu quero dizer. O Inter jogou marcando. Né? E há um risco de jogar marcando, né? Porque tu tira o teu ímpeto ofensivo. Mas o Inter conseguiu, mal e porcamente, ainda teve finalização, especialmente no segundo tempo, após o primeiro gol. Não, Ribeiro, tem um detalhe que é crucial. Primeiro ponto, o Internacional, com a disposição tática no primeiro tempo, forçou o Grêmio ao erro. Mas é claro, forçou o Grêmio ao erro. O Grêmio acertou uma saída de bola. O Grêmio dava 3 passes, o Inter retomava a bola. É verdade que o Inter também errava. Mas depois que o Inter entrou no jogo, no segundo tempo, o Inter jogou muito bem. Eu não acreditei que o Inter fosse apresentar um bom futebol, porque eu apostava no Grêmio. Depois do primeiro Agora, gol, eu não posso tirar o Ribeiro. Tu quer ver um jogador tira. que eu considero que foi importante, taticamente, que foi o Lisandro Lopes. Uma estratégia. Tecnicamente não fez uma grande partida, não, né? Mas taticamente e de entrega, dedicação pessoal, um jogador que a gente sabe que não vai ficar, é elogiável. Claro. E Freitas fez uma boa partida também. Taticamente o Nico foi importante e ele é outro que não vai ficar. Eu nunca achei o Nico Freitas um jogador desprezível, viu? Eu nunca achei que esse jogador pudesse ser descartado. Eu acho que ele entrou numa espécie de folclore, porque em determinado momento, quando ele foi usado pelo Aguirre, ele deu resposta. É que a gente viu o surgimento do Rodrigo Dourado e aí ele acabou sendo arquivado. Ele foi vitimado por uma preparação física ineficiente. Também, ele é um jogador que precisa de ter a sua aptidão física
a pleno porque ele trabalha com a força. Mas quando a pergunta do Meneghetti foi no sentido se as cartas, se a presença das famílias de alguma maneira trabalhou no Internacional, eu penso um pouco diferente do Ribeiro. Eu penso que animicamente foi o fator que determinou que o Inter compensasse o seu alto desgaste físico do jogo da quinta-feira no gramado molhado lá de Chapecó. Pois é, mas o Inter eu considero correu, né, que sim. Eu considero que sim. Porque a motivação, a gente não pode esquecer as imagens do Alessandro chorando, dos jogadores na torcida. Aquilo tinha uma energia a mais. Aquilo tinha um fator mobilizador. Eu não sei se houve prêmio bicho extra, eu não sei se foi a presença das famílias, mas havia um vínculo afetivo com o jogo diferente de outros jogos. É verdade. Isso é verdade. Acho que o outro testemunho é verdadeiro. Acho que é isso aí que aconteceu mesmo. E eu, ao contrário do que disse o Argel, que o Inter fez uma boa partida em Chapecó, eu acho que não fez. Eu também acho que não. Mas tudo bem, a posição dele, ele ganhou o Granal, então hoje ele está cheio de moral. Agora, eu não via, por isso que eu não via a chance do Inter ganhar o Granal. Perfeito. Eu não via essa possibilidade. Eu, no máximo, um empate. Ia igualar tudo, toda essa motivação que o já está colocando, para empatar. Mas o Internacional, na minha opinião, foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo, no segundo tempo. Portanto, eu acho que foi muito melhor no jogo. Foi muito melhor. O Inter esteve muito mais próximo do segundo gol do que o Grêmio no empate. Se o Grêmio não tivesse um zagueiro enfeitado, talvez não tivesse acontecido nada mais que um 0-0. O Grêmio tem um zagueiro enfeitado que vai enterrá-lo na Copa Libertadores. A gente tem que dizer isso. Há algum tempo eu venho dizendo que ele não vai jogar. Ele está pronto para entregar, está pronto para entregar. O Eraso não deve ficar. Tu acha que ele não fica? Eu tenho informação que dificilmente ele vai ficar. Eu acho que se tinha alguma chance dele ficar, e foi soterrado ontem, né? Ele está dentro da área, na linha de fundo, ele sendo o último jogador, com um jogador do Inter pressionando pela bola. Ele tenta sair jogando por trás do corpo. De letra. Sabe por quê? Isso não é de zagueiro responsável. Porque o Eraso quis ser Jeromel. Se ele fosse Eraso, a bola estava fora do estádio. Nem o Jeromel podia ser Jeromel. Não, mas o que é Paulão, né? O que eu falei fora do ar aqui, a gente estava discutindo e tal. O problema do Eraso é que nem o Jeromel faz o que o Eraso fez. Ali é para tu espanar a bola. Ali é para tu espanar a bola. Mas o Inter, depois do primeiro gol, teve a chance de ampliar o marcador. O Inter, antes do primeiro gol, já tinha chance. E me chamou a atenção, já durante o jogo, me chamou a atenção o comportamento do Roger. Isso me chamou a atenção e muita atenção. Mas depois do gol, ele se escondeu na casa-mata, ele só saía de lá em situações emergenciais, assim, né? Parecia assim que ele estava proibido. Não sei se ele estava sendo acossado por torcedores do Internacional ali, naquele setor antigamente conhecido como sociais, não sei o que era. Mas ele não saía da casa-mata. A gente olhava o Argel na beira do campo. Não que eu acho que o treinador que fica se coçando na beira do campo o tempo inteiro vai ganhar jogo. Mas o Granal remete a isso. Aquele jogo é um jogo mais epidérmico, mais não de mais foi em nenhum participação. momento epidérmico. Mas nos outros jogos da Arena... no Grenal. Em nenhum momento no Grenal. Tudo bem, mas os outros jogos da Arena, o Roger está na beira do campo. Ontem ele se escondeu. Mas estava escondido, Ribeiro. O Grenal para o Grêmio era um jogo perdível. Não, peraí, mas só um pouquinho, Ribeiro. Então é um jogo perdível, mas tu tem que ir para jogar. Tu tem que ir para jogar. O Grêmio foi apático. O Grêmio especulou. O torcedor do Grêmio hoje está indignado que perdeu o jogo, Ribeiro. O Grêmio não especulou, Ribeiro. O Grêmio não fez nada. Assim como o torcedor do Inter que foi no estádio Beira-Rio ontem, achando que o time podia, aquele mais fanático, fazer 3, 4-0, 5-0, o do Grêmio imaginava, alguns também imaginavam uma nova goleada. Não, agora vamos golear na casa deles. Vem cá, o Grêmio vai lá e tem aquele comportamento assinado pelo seu presidente e que o treinador referendou lá embaixo e o time, é claro que absorveu isso. Eu não vi o Roger num momento na beira do campo. Eu também não. E ele é um bom treinador de futebol, já mostrou isso. É um bom. Ganhou quem quis ganhar, né? Aí esse é o resumo. Eu achei até o Roger muito conformado com a derrota. Esse foi outro ponto o Grêmio muito conformado, né? Eu peguei o Roger mais porque na coletiva do Roger esse ponto me chamou a atenção. A ideia parecia que o Grêmio propunha a racionalização do jogo. E o Inter queria jogar com o emocional. Então, o Roger ia para a beira do campo, voltava. O time funcionava numa tentativa de fazer o balanço, de tocar a bola. E o Inter não deixava. Havia uma diferença mental. Eles mentalizaram de maneira diferente as propostas de jogo. Mental e estratégica. E de posicionamento também. Isso se manifestava na posição em campo. Eu não vi, o único jogo que eu vi o Internacional jogar bem foi contra o Palmeiras. Esse foi um jogo que, de fato... E o Corinthians, mas aquele jogo contra o Palmeiras, pelas circunstâncias, o Internacional jogou muito bem. Agora, a gente tem que reconhecer que o Argel armou bem o time do Inter para o jogo. Armou muito bem. Acho que ele armou bem. Vamos ver o Roger falando sobre a questão do desempenho da equipe do Grêmio no Clássico ontem. Mas em que sentido, né, Caio? Uma coisa é resultado, outra coisa são as atuações. O fato da gente, num momento lá atrás, ter conseguido grandes jogos junto com grandes resultados, né, nos deixou satisfeitos, mas a gente sabia que o campeonato ele é um campeonato que oscila, né, com exceção do Corinthians, que manteve uma regularidade durante toda a competição.
A gente não imaginava que a gente ia conseguir manter sempre o mesmo padrão de atuação. Por vezes se atua no nível mais abaixo, mas a eficiência do seu jogo acaba lhe dando a vitória. Por vezes você atua muito bem e a vitória não vem em função de alguns equívocos de finalização, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. E a forma como a gente conseguiu estruturar a equipe deixou ela com futebol vistoso. Então, quando a gente efetivamente não consegue fazer isso com a qualidade ou uma qualidade maior que permita a gente sobrepor a marcação que o adversário nos dá, surge a dificuldade. Para mim é natural. O que a gente procura é se estimular e trabalhar para que isso seja feito com a maior qualidade possível. O Roger é um sujeito elegante, é inteligente, faz um grande trabalho no Grêmio, mas me chamou a atenção, quero reiterar isso, a passividade dele, que se repetiu no time do Grêmio, partiu da direção, na palavra do presidente Bolsonaro na quinta-feira de noite, depois da vitória sobre o Fluminense. O Grêmio foi um time passivo, apático. O Grêmio não estava jogando como se fosse, usar outras referências, queria racionalizar o jogo. Ou seja, era um jogo assim, era um Grêmio Fluminense, era um Grêmio Atlético Paranaense, era mais um jogo e tal. E o Grenal não é isso, nunca é isso. Nem o primeiro Grenal, aquele do ano do Campeonato Gaúcho, que não vale nada, é assim. O Grêmio quis passar o tempo. O Grêmio quis que esse domingo passasse rapidinho. Obrigado. Sobrevivesse. E o Grêmio sobreviveu. Não pode jogar um Grenal embora ele tenha errado o placar de longe, sou obrigado a reconhecer, porque o Grêmio entrou em campo derrotado já. E era o que o Ribeiro de Neto dizia aqui durante a semana. Não sei se na tese de o Grêmio sabia que ia perder, mas o Grêmio entrou derrotado. Descompromissado. E o Roger deu uma declaração ontem na coletiva também, dizendo que acha que o Inter foi melhor no primeiro tempo. A gente acha que produziu isso, não sei se foi no jogo aberto com a Renata foi agora, Chico. E que o Internacional, e que o Grêmio foi melhor no segundo tempo. E eu não posso concordar com isso. O Grêmio foi melhor nos 15 minutos. O Grêmio foi melhor no segundo tempo que ele, Grêmio. Sim. Acho que o Grêmio foi melhor que ele, Grêmio. Melhor que o Inter. Não. Ele quis dizer isso. Ele teve possibilidade de, inclusive, empatar o jogo naqueles 20 minutos finais. 15 minutos finais. Muito mais próximo e mais os 5. O Inter esteve muito mais próximo no segundo gol do Grêmio de empatar. É verdade. A chance do Anderson foi muito mais clara. Me perdoa, Leonardo, desde o momento que saiu o Anderson, o Grêmio veio para dentro do campo do Inter. É verdade. E o Inter ficou Mas não o suficiente para causar, assim, uma hora de 3, 4, 5 chances de gol, como o Inter teve. O Alisson fez 2 defesas, intervenções praticamente. Teve um chute de longa distância. A parte final do jogo ficou... sabe que o Argel teve que fazer alterações por necessidades, né? Mas prejudicou o time do Inter. E aí cansou. O time do Inter cansou no final do jogo. E o Grêmio tomou conta do jogo. Não fez, talvez, o suficiente para merecer o resultado. Teve 2 ou 3 estocadas, mas ocupou com muita força o campo de jogo e deixou o Internacional vulnerável. O Inter não tinha saída, não tinha mais contra-ataque, então foram 15 minutos finais que eu acho que o Grêmio jogou melhor. Mas eu acho que no produto final de todo, o Inter mereceu. Mas a postura do Grêmio, tem que se criticar, né? Tu não pode ir para um Grenal com a postura que o Grêmio foi. E outro, o Grêmio só teve um jogador com espírito de jogo, foi o Luan. E que foi criticado pelo torcedor do Grêmio. Que apanhou o jogo inteiro. Para aí. Marcelo Oliveira me pareceu com o espírito. Mas tecnicamente jogou mal, hein? Ele jogou muito mal. Ele foi abaixo dele mesmo. Ele foi o tempo todo explorado por um trio que chegava ali. Anderson caía ali, o William vinha por ali, D'Alessandro também, e ele não teve a devida cobertura naquele setor. Mas... Puxa, agora me deu um branco. Ia falar alguma coisa em cima de uma fala anterior do Leonardo. Daqui a pouco mas vai voltar. Daqui a pouco tu busca. Então, Batista, entrar o banho do esporte. Pessoal, repercutindo o Grêmio agora, Meneghetti. Exclusivamente o time tricolor do Clássico Grenal. O Juba Santos está falando que acha que o Grêmio deveria soltar um pouco mais o Wallace e o Juliano, pois quando os dois estão soltos, eles jogam bem melhor. O Claudinho já está projetando o futuro. Precisamos melhorar o elenco porque tem Libertadores e é isto que interessa na visão dele. Mas aqui, o Christian está na bronca com o presidente Romildo, que Romildo Bolzan não merece ser o presidente do Grêmio. Ele contagiou o técnico e os jogadores com medo e apatia. O Christian Fontanelli deu esta opinião aqui. O Vinícius Alves está afirmando que desta forma o Grêmio não vai longe na Copa Libertadores da América e o Matheus está dizendo que tem que pensar que estamos na Libertadores da América e eles ainda precisam ganhar e torcer por os resultados para poder ir para esta competição. Tem também o pessoal que está na bronca com Eraso. Tem um aqui que eu separei que está dizendo o seguinte, que o Paulo Roberto, com o zagueiro Eraso, botou entre parênteses aqui, que ao invés de jogar sério fica inventando, querendo brincar dentro da área, espero que a diretoria do Grêmio não renove com este jogador. A bronca também chegou no zagueiro tricolor. E o Chico está defendendo isso, que talvez realmente ele não fique para a Libertadores do próximo ano. Acho que não.
Diga lá, Chico. Olha só, segundo... Gatico, nós temos o Argel aí que parece incomodado com as críticas, especulação. Toda semana tem uma nova, né? É o Muricy que vem, depois já não é mais o Muricy, vai pro Atlético, vem o Levir Coupe. E a gente vai separar um trecho da entrevista de ontem. O Argel incomodado aí com a questão das críticas. Vamos acompanhar. Nem eu sei se eu vou ficar ou não. Isso para mim pouco importa. Eu tenho contrato e você pode ter contrato de 10 anos num clube. Né? Cada dia eu vejo que estão contratando o Muricy, contratando o Sampaoli, estão contratando não sei quem. E eu não me apego nisso. Eu continuo fazendo o meu trabalho. É mais ou menos isso, com calma, com tranquilidade, né, com a nossa diretriz, fazendo o nosso trabalho. Né? E eu disse isso quando eu cheguei aqui. Né, que o escudo, que o alvo seria eu. Né? E eu estou sendo o alvo. Né? E estão batendo em mim. Mas quanto mais bate em mim, mais forte eu fico. O Argel tem um jeito engraçado de falar. É uma grande figura, né? A gente conhece ele há muito tempo. Né? Tem um jeito engraçado de falar. Eu acho que às vezes esse jeitão dele, que agrada a muitos, também deixa outros um pouco descontentes, né? Assim, dele aparecer, ele acaba aparecendo muito. A entrevista, ontem eu achei que a entrevista dele não acabava mais, né? Olha, eu queria sair para jantar com a minha família. Vem cá, tia. O programa hoje era mais cedo, né? Eu pensei que ele ia invadir os donos da bola aqui com o Chico e o Ribeiro, meio de 30, né? Mas o fato também, a gente tem que entender que deve ser um saco o jeito de trabalhar em qualquer lugar e vem o fulano. Vem o Beltrano. Essa sombra... Falou no São Paulo nos últimos dias que o presidente da Federação Chilena caiu lá, não sei exatamente. E se especulou que ele deixaria. Mas caiu por algum motivo de alguma coisa abrupta? Não. E aí, como a relação dos dois. Olha, tem que saber isso, as federações, os presidentes de federações estão tendo porque problemas. Se foi assim, ó, se ele saiu numa eleição ou se ele deu lugar ao seu sucessor que indicou, é uma coisa, é um ambiente pro São Paulo. Sim. Né? Isso pode mudar, né? E aí se cresceu de novo a possibilidade de São Paulo, né? Porque como ele é um técnico sul-americano muito valorizado, né? Ele estaria no mercado. Como o Inter já se especulou que foi atrás do São Paulo... Não. O Inter foi ao Chile. Isso eu sei. Então é o seguinte... Mas não foi para resolver o Arangues? Não, o Inter foi ao Chile. E aí deve ser um saco mesmo pro cara trabalhar lá. E a campanha do Argel, numericamente, ela é espetacular, gente. Mas ainda É a segunda campanha do retorno. Antes do Grenal, Meneghetti, surgiu uma especulação muito forte de que o Muricy já estava acertado com o Atlético Mineiro, porque o Levir está com o contrato encerrando, não sabe se ele vai renovar ou não, e que o Muricy já estava apalavrado com o Atlético para o ano que vem, e que o Levir viria para o Internacional. Só que o Argel tem contrato até o final do ano que vem, então já estão cravando que o Argel não fica, seja o Muricy, seja o Levir, seja qualquer uma, que o Argel não vai ser. Só que o Argel é quem tem contrato. Gira uma enquete nos veículos aí para ver o que o torcedor do Inter acha sobre o Levir Coupe. Já passou uma vez pelo primeiro Internacional, foi mas ele era outro técnico. Eu acho que agora mais jovem, ele melhorou bastante. Não sei se é bom ou ruim. O Internacional era outro e ele também era outro, né? O Internacional era Lula Paulista, Claudinho e... Não, tudo bem, mas... Que época. Cara, o Levir Coupe... Agora ele deu uma retomada, aí o Baldassi tem a tese que ele se reinventou, que ele se modernizou. O time do Atlético tem jogado, com exceção a essa temporada, e ainda assim vai ser o vice-campeão. O Atlético há de 2 anos pra cá. Vou te dar um indicativo. Esse ano é desequilibrado. Eu queria esse debate com o Baldassi. Esse time do Atlético aí, num bom momento dele, perdeu pro Inter do Diego Aguirre, foi eliminado. Mas enfrentou num bom time do Internacional, bem ajustado, com a Nilmar, Arangues, D'Alessandro, Valdívia, tudo em grande fase. Defensivo. E enfrentou, olha eu já ouvi falar que ia ser uma triangular, que o Muricy ia pro Flamengo, que o Levir ia pro Palmeiras e o Marcelo Oliveira ia pro Inter. E o Argel ia onde? Eu não sei. O Argel fica onde nesse negócio? O cara ganhou o Grenal ontem. Quando ele chegou aqui, se falava que o Internacional poderia conviver com a parte de baixo da tabela, colocou o Inter no bolo. Claro que há uma outra questão que a gente tem que analisar, que é o rendimento do Inter, que com exceção a alguns momentos, sempre foi preocupante. E se o Inter tivesse empatado com a Chapecoense hoje, estaria na zona da Libertadores. Não, estaria garantido, porque ganhava as duas e não dependia. O Carlos O São Paulo agora ficou inalcançável. O Inter vai ter que fazer um ponto a mais. O Carlos Pellegrini aqui garantiu que o Argel fica em 2016. É verdade. Não assina embaixo. No ar e fora do ar. No ar e fora do ar. Acho que o D'Alessandro fez uma boa partida ontem no Grenal. Acho que foi o diferencial do Inter até ali os 60, 70 minutos de jogo, até os 20, 25. E descontado. Depois ele já passou a ter uma posição mais ofensiva, né? E aí completamente deslocado, já cansado, desgastado e tal. Tentava ali reter a bola. E tem essa imagem aí com ele na torcida do Inter, com o caixão do Grêmio aí. Eu queria a opinião de vocês sobre isso aí. Eu acho que faz parte do futebol. Não acho que seja a coisa mais certa do mundo, mas acho que o calor da emoção ali de quem ganhou o clássico e de quem não comemora nada, nem vaga, nem nada, né, é surpreendente. Eu acho que é bem da Alessandro isso aí, só isso. Eu não gosto do caixão. Eu acho que não é legal, deixa pro torcedor. Agora, ele ir pra galera, ele levantar a massa, isso tá tudo certo. Eu não gosto
da questão Mas de usar o caixão. aí é que tá, o Chico, é que ele é diferente. Eu sei. Ele é diferente, ele tem uma identificação que os outros não têm. Ele tem uma... Mas o D'Alessandro também é um cara muito respeitado por gremistas. Claro, ele já tirou. Quando ele faz isso... Demito. Eu não gosto, mas é uma opinião muito mas pessoal aí é o seguinte, aí o torcedor do Internacional, do Grêmio gritou 1, 2, 3, 4, 5, isso aí faz parte do futebol. Não, mas aí é o torcedor. É o torcedor. Se o Grêmio tinha o Darley que provocava. O Grêmio tinha o Darley, que era um símbolo da história do Grêmio também, e provocava. Acho que o jogador, quando ele atinge um determinado patamar, que é o caso do D'Alessandro, tá tudo bem, é diferente. O D'Alessandro fez o que a torcida queria que ele fizesse. Esse patamar dele, que ele pode fazer isso, né? Porque ele isso tem uma identificação com um clube muito grande e tal, ganhou muitos títulos. E o D'Alessandro sabe o tamanho do clássico, né? Muitos criticavam o D'Alessandro, ele não tá correndo, ele não tá jogando, ele foi um monstro, ele não foi o melhor em campo, mas ele foi determinante no Grenal nos 90 minutos. Chamou responsabilidade. Ele leva o time, ele apita o jogo. E apita bem. E apita bem. E o time tem que ter um jogador que faça isso. Quem não gosta é o adversário. Eu estava treinar ontem o lance de craque, entendeu? Chico, ele vai ser o árbitro do lance de craque. Ele tinha que treinar. Ele está um pouco sem ritmo. Como ele tem jogado pouco, ele tem apitado pouco. Entendeu? É questão de ritmo. Agora ele está pegando o D'Alessandro no jogo é o Ribeiro Neto no programa. São duas malas qualificadíssimas. Eu vi um pouco diferente. Falta ao Grêmio um jogador como esse. Falta ao Grêmio. Claro. Eu vi um pouco diferente o D'Alessandro em relação ao que acabou de dizer o Chico Garcia. O D'Alessandro do segundo tempo inteiro se arrastou. Jogou descontado. Quem conduzia o Inter, quem brigava pela bola e fazia o Inter chegar na frente eram ou o Dourado ou o Anderson. E o D'Alessandro no segundo tempo morreu fisicamente. Eu não falei e estava lá no canto. Não falei tecnicamente, acho que ele foi determinante pela figura dele em campo. Teve um ponto que foi sintomático no jogo. Primeiro tempo ele botou a mão na virilha. Ele foi dar um pique e sentiu. Isso aí. E ele jogou. Eu acho que o Roger, inclusive, não enxergou que o jogador do Inter no segundo tempo era o Anderson. O Anderson estava tomando conta do jogo e se não saísse, se continuasse aquela performance física, o segundo gol do Inter não aconteceria em minutos. E até agora eu acho que o Argel deveria ter pedido um sacrifício para o Anderson. A gente não sabe que condição física ele estava, é difícil se avaliar essa distância. E o Roger não enxergou isso, o Anderson estava conduzindo o Inter sozinho. Mas o Alessandro ainda assim eu acho que fez um bom Grenal. E ele é o grande líder, ele é um referencial de confiança. Isso. Tu tira ele, o time fica órfão. Falta a sua cabeça, falta o seu comandante. Agora, essa coisa de ir na arquibancada e torcer, eu não vejo nada demais. O que eu condeno e que eu acho que é o péssimo exemplo é os caras quebrar ônibus, é os caras brigar no pátio, torcida com torcida do mesmo clube, destruir o patrimônio da entidade. Isso é que eu condeno. Agora, e ali, simbolicamente, mexe com um isopor e tal, isso não fere eu também acho que faz parte. Agora, o Inter teve o caixão na mão do D'Alessandro, né, o caixão com as cores da bandeira do Grêmio, e teve o Twitter oficial do Internacional no placar eletrônico. Não foi no placar que eles colocaram essa imagem, né? Teve no placar também. No placar teve também saudando a Martina Abram, a gaúcha, que é gremista pelo Miss Brasil, que legal, acho uma linda saudação. Não entendi qual é a intenção do Inter de comemorar o Miss Brasil àquela altura ali do campeonato. Não entendeu? E aí tem esse Tô te achando muito ingênuo hoje. Mas assim, por que botar, né? Mas realmente uma sequência de tweets do Twitter institucional do Inter. Eu estou dizendo que a invasão de estagiários da economia moderna é um negócio impressionante. Os torcedores adoraram, tá? Os torcedores adoraram. Assim como eu sou contra o Corinthians fazer isso contra o Inter ou contra a Grêmio, eu sou contra o Inter fazer isso contra qualquer clube que seja. O que eu não gosto é isso aí, 15 anos. Hashtag 15 anos, porque o Grêmio está há 15 anos sem um grande título. Esse deboche eu não acho legal. Também não. Tu falar da hegemonia colorada, beleza, tu exaltar o feito do Inter, mas esse negócio de eu concordo. Chora gremista, podia ter sido uma valsa, não um hino pelo baile. Vem cá, foi 1-0, gente. E aí quando é 5? E o Grêmio também fez isso. Então, eu acho que tem que ter cuidado com isso. Se exalte mais a vitória do seu clube... O Inter vai receber também ali na frente. Mas aí vira uma... A Chapecoense fez no meio da semana. Embora não vamos nos iludir que a questão do aviãozinho, que se dizia que era um grupo de associados, isso na época do Cacau, o Grêmio era aviãozinho. O Grêmio gastava dinheiro com aviãozinho toda hora. É um grupo de associados toda hora. Tem nome e sobrenome isso aí. Mas o Twitter do clube, Leonardo, ele tem que ter uma diferença que você olha e vê. Opa, esse é o Twitter de um torcedor. Não, esse é o Twitter de um clube, de uma instituição. Até porque é o seguinte, se um dirigente fala isso, ele tem rosto e ele arca com as consequências. O Twitter é uma coisa meio anônima, né? E aí representa o emblema do clube, como se o clube inteiro pensasse aquilo. Mas aí eu vi o Limeira falando ontem, acho que foi na rádio, acho, ele falando para nós, dizendo o seguinte, que ele não sabe, não acompanhou e tal. Vem cá, pior, se todo mundo fizer o discurso assim, é porque daí é um descontrole geral e qualquer um
Não um estagiário, que eu não vou responder, mas qualquer um funcionário que vai lá, entra no Twitter e posta o que quiser. Tem Então, que saber quem é o responsável. Ninguém sabe quem é? Não Aí... me engana. Porque senão eu vou achar que é uma bagunça. Sim. Senão eu vou achar que o clube administrativamente é uma bagunça. E que a comunicação do clube, o marketing e quem cuida das redes sociais está completamente desorientado sem nenhum comando. Aí tem 10 pessoas com a senha. Se é isso, então vamos dizer isso. Então vamos dizer, não, aqui no clube é uma bagunça, ninguém passa um na frente do torcedor, um gaiato, a gente pede, usa o Twitter aqui do clube. É isso? Porque se o vice-presidente, o Alexandre Limeira, não sabe disso... Eu acho que não é da pasta dele isso, Bom, mas alguém tem que saber, né? Marcelo Otto, vice-presidente de comunicação. Acho que eu acho que tem que ser cobrado. Você tem que ser cobrado. Aliás, é a segunda vez, né? Nós tivemos um outro episódio do Twitter do Internacional. Teve aquele episódio do Inter Havaí, não foi? Acho que foi o jogo contra o Havaí, né? Então, houve uma arbitragem desastrosa, inclusive com um erro crasso de um árbitro gaúcho, porque uma lesão do árbitro que estava tocando o jogo entrou para substituí-lo e a pessoa que estava comandando naquele momento o Twitter do Inter fardou de torcedor. Essa é a diferença que a gente... Se o Inter ficar nesse discursinho aí, engana bobo, de que não, ninguém sabe, ninguém viu, não sei o quê, eu vou achar que é uma bagunça. O Inter não pode, é melhor passar o testado de que erramos e vamos nos desculpar com o co-irmão, com o rival, do que esse que ninguém viu, ninguém sabe. Mas o Meneghetti pode ser uma filosofia, pode ser uma nova convicção, então, que alguém diga de isso. Comunicação com o torcedor. Que alguém diga isso. Porque eu vou dizer um negócio, com o torcedor funcionou. Eu fui olhar os recados dos torcedores colorados em relação às postagens. Nossa, eu te amo, Inter, você... Não, esse é o público consumidor da Inter, né? Este é o público consumidor do Inter, não o torcedor. Claro. Mas eu posso discordar disso, ter minha opinião, né? Eu não acho legal, porque reverbera, né, na rede social. Assume que faz. O Inter, ele está muito assim. O Inter, ele está muito assim. O discurso do Paulão ontem foi evidente. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que o jogador tem o direito de criticar, não tem problema nenhum. Agora, diz quem é que fez, porque o Internacional está vivendo isso há uns 3 meses, tá? É greve contra a imprensa, que disseram que não, mas teve greve sim, tanto que se reuniram para não falar mais. E ontem o D'Alessandro, seu de campo, não queria falar. Então chega e joga limpo, ó, o fulano de tal, o Beltrano. É que esse tipo de letrinha não acrescenta nada, senão aí a gente começa a dar letrinha, olha, tem jogador que tá descascando o vice de futebol para determinado companheiro da imprensa, não é uma coisa que não é saudável. Aí eles gostam da imprensa para isso, né? É uma coisa que não pra é mandar saudável. Recado contra os então dá nome, né? aos bois. Eu sou bem sincero. Se é em relação ao fato de eu dizer que o Grêmio é muito melhor time que o Internacional, que aquele Inter que jogou ontem, e é uma resposta para mim, ó, não tô nem aí, velho. Só que eu acho que não é uma coisa saudável. A única coisa que a gente tem que deixar claro é que é óbvio que a questão do Twitter não passa por vestiário e grupo de jogadores. É diretiva lá em cima, comunicação. Quem é o vice-comunicação? Marcelo Otto. Então o Marcelo Otto tem que ser cobrado hoje. Tem que saber. Sem dúvida. Acho que essa é a questão que a gente tem que fazer hoje. E nós temos o lado do Grêmio, né, o vice de futebol César Pacheco, falando sobre essa flauta institucional do Internacional. Não posso falar de flauta. Eu acho que nós, quando ganhamos de 5-0, eu acho que também houve algumas flautas. Vale ganhar de 1-0, talvez seja muito importante, porque ganha os 3 pontos também, né? Mas 5-0 dá um gostinho maior que eles não tiveram esse ano. Quem sabe o ano que vem vamos ter vários grenais, né? E aí no próximo grenal nós podemos estar fazendo essas brincadeiras que eles fizeram no site, né? Com eles também. É isso aí. A banca paga, a banca recebe. Quem fez a brincadeira pode ser que nem esteja mais no cargo, nem esteja mais na direção. O Grêmio ganha um Grenal amanhã ou depois, vai ter Grenal daqui a 3, 4 meses. E aí a banca paga, a banca recebe. O Grêmio fez com 5, né? Os jogadores tiraram foto no vestiário, apareceu o presidente Romildo Bolzan e seus pares fazendo sinal de 5 quando ganhou no Grenal. Eu achei meio ilógico o modo como o doutor César conduziu a fala ontem. Não, o doutor César Pacheco, eu estou chegando à conclusão que o Grêmio perdeu o jogo porque ficou olhando a camisa do Argel na lateral do campo. A leitura que eu fiz foi essa, né? Deu certo a estratégia do Argel, então. Impressou a camisa pro Chico hoje aqui. O Zeldo, o que tu achou? O Inter colocou no placar eletrônico, este clássico tem dono. E ele começou a dizer, tem dono, não sei o quê. No outro jogo fez 5, mas tem dono. Eu não entendi, não era muito clara a fala. E a camisa do Argel é vermelha. Não estava muito do nada. Ele estava tentando tergiversar, né? É como se não tivesse uma visão clara sobre as coisas. O que ele queria? Que o Argel tivesse uma camisa azul, preta e branca? Sei lá o que é. Não, é que ele achou que Tava por atrapalhando. confundir com os jogadores ele teria que usar um colete, só que... Mas foi por isso então que o Horácio errou o lance? Eu acho que foi. Por isso? Não, eu achei que ele fosse tu sabe que esse negócio da camisa Daniel. tem sentido, né? Porque no relance o cara pode se confundir. Por exemplo, o Argel estava de calça preta, o Internacional jogou de calção preto e meia preta. Faça-me um favor, né? Eu achei que ele iria dar sequência a um comportamento padrão de reclamar de arbitragem, que de novo o D'Alessandro apitou o jogo, que o árbitro, quando o Vitinho comemorou, poderia eventualmente, ele já tinha cartão, aplicar um segundo cartão. Mas ele ficou em roda.
É como se estivesse errando o pedal da bicicleta e não saísse do lugar. Ontem não foi boa. Foi boa. Bicicleta com as rodas no ar e o cara pedalando aí. Imaginei essa figura, o César Pacheco ali. Grande figura, o César. João, vamos lá. Olha só, um assunto sério então, e dessa vez a fonte é Rui Costa, diretor executivo do Grêmio. O Maicon ontem esteve na concentração, é o capitão, acompanhou os jogadores em todo o processo, até mesmo no estádio Beira-Rio. Acontece que o Grêmio já fez uma contraproposta para o São Paulo, só que o diretor executivo Rui Costa negou que nesta contraproposta estejam os nomes de Maxi Rodrigues e Raul, conforme estava sendo especulado na imprensa. O Grêmio tem duas possibilidades. Ou parcela, primeiro é parcelar bastante o valor, diminuir de 9 milhões e parcelar bastante, ou entregar um jogador que está na lista e depois também parcelar uma outra quantia. Mas o Maxi Rodrigues e o Raul, tampouco Lincoln estão nesta lista, segundo o diretor de futebol do Grêmio, Meneghetti. E eu acho o seguinte, eu acho que o Maicon é importante, acho que ele é um acréscimo pro Grêmio. Agora, como que tá jogando o Ramiro, eu acho que o Grêmio também tem que fazer um esforço até ali. Por quê? Porque talvez a prioridade do Grêmio não seja para essa posição. Onde o Grêmio tem o Wallace, que voa. Que é um o Grêmio tem que trazer o Fred. O Grêmio tem o Ramiro, que está começando agora no seu segundo e terceiro jogo e já está bem, fez um bom Granal. E o Grêmio tem ainda o Edinho. E tem alguém surgindo da base, certamente. Então, não sei se é a prioridade investir, que não seja 9, que seja 6 ou 7, num volante. Eu acho que o Grêmio tem que fazer um esforço para ficar com o Maicon também, mas tem limite. Essa bala do Grêmio aí tem que ser investida num atacante. Mas isso, a informação é o seguinte, o Grêmio vai fazer um investimento pesado. Fred. É no centroavante. Fred. O Grêmio vai trazer o centroavante. Aliás, não sei se é porque me deram uma pista que é um jogador que está com problema aí, né? Jogador que atua aqui no futebol brasileiro. Problema de contrato de imagem atraso. O Fred tá. Essa tentativa, essa vontade do Ribeiro pode significar, através de uma informação, de que o Grêmio está tentando o Fred. Pelo menos está monitorando a situação. Sim. E tentando ver se traz ele para a Libertadores. Não, o detalhe é o seguinte, o Grêmio já conversou com o empresário. Mas é 900, quase R$1 milhão. O problema é esse. Mas o Grêmio vai fazer um investimento. Que lá ele não está ganhando mais isso, né? Esse é o detalhe. É um jogador que está com problema de contrato de imagem e já foi estabelecido o primeiro contato com o empresário. Mas o Grêmio vai investir no centroavante. Eu acho que o Maicon, que é um jogador importante, tá? Agora o Grêmio também não vai achar que vai trazer o Maicon, que é um titular do Grêmio hoje, trocando pelo Brian Rodrigues. Né? Então, os caras de São Paulo, ainda mais numa crise, tá? O São Paulo precisando de jogadores para 2016. Não, o São Paulo pediu um jogador do mesmo nível. Mas, e aí nós podemos entender o que seria um jogador do mesmo nível. Eles querem alguém em nível de titularidade. O Jeromel. Um Jeromel, um Luan, um Douglas. Tá aí eu tenho um jogador pro Grêmio. Galhardo. Jogador titular também do Grêmio. Galhardo. Acho que o São Paulo disse do mesmo nível. Eu não sei se... Embora lateral direita, seja jogadores raros. Segundo o Rui Costa, o Eraso é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Não, Galhardo, Ribeiro. O Galhardo. Rui Costa disse aqui isso para nós na quinta-feira, né? Isso. Tá bem. João, interatividade, por favor. O Márcio Ávila tá cornetando. Rodrigo Dourado desarmou, brigou, foi à frente e foi um gigante. E depois disse, hoje estou achando Chico Pantera cor-de-rosa um pouco Ribeiro Neto, sem critérios. É a corneta do camarada, não que eu tenha selecionado especialmente aqui, não. O Ricardo Cardoso está fazendo a teoria do caos, olha só. Aproveita agora, vem de Luan, Wallace e Juliano. Pedro Rocha e Everton são enganadores demais. E Pedro Rocha dá pro Chico, e Bobô dá pro Chico Garcia na visão desse Ricardo Cardoso. O Silvio, por que o Pacheco só fala da arbitragem? Por que ele não vê mérito nas outras equipes? Silvio Cavalheiro de Canoas. E o nosso amigo Jordan está dizendo o seguinte, Chico, manda o parabéns por mais um título do Corinthians. Ele é corintiano e está assistindo o programa. Olha aí. Poxa, todo mundo deu parabéns pro Corinthians, então parabéns. Como é o nome dele, Maicon? Jordan, tudo a ver. Jordan, parabéns pra ti, pra todos os corintianos. Tem muito corintiano que mora aqui, né? Tem, olha. Do país inteiro. Tem o bar dos corintianos que se reúnem nesse bar toda vez que o Corinthians joga para assistir aos jogos do Corinthians e para celebrar o seu lado torcedor. Corinthians do Gaúcho Tite e que carimbou o título com 6-1, né? Meu Deus, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Elkerson aí, que garantiu ao Filipão o título de campeão asiático Guangzhou 1, Al-Ali, que disputou contra o Inter na primeira fase em 2006, 0. O Filipão vai jogar o Mundial de Clubes da FIFA, hein? Elkerson. Belo gol. Teve uma passagem pelo Corinthians, né, que até não foi... No Botafogo, acho que ele jogou melhor, na Portuguesa.
Vocês acham que o time do Filipão tem alguma chance no No Mundial? sorteio eles pegam o América e passando pelo América pegam a equipe do Barcelona. Que drible ele deu, hein? Eu acho que ele tem chance contra o América, sim. Não, contra o América tem. Também acho que tem Contra chance o contra o Barcelona já, né? O Mazembe pega o campeão japonês e vai cair do outro lado com o River Plate. Eu vou dizer um negócio pra vocês, se o time do Filipão pegasse o River Plate, olha, não dava pra fichar que o River Plate ia ganhar de barbada, hein? Não dava pra fichar. O time do Filipão tem 5 brasileiros, é uma equipe qualificada. O Elkson, inclusive, ganhou a vaga para a Copa, que é do Robinho, que era do Robinho, que está lá. Então tem Elkson, olha o gol que fez o Elkson. O Ricardo Goulart foi o artilheiro Tem o Robinho, né? tem o Ricardo Goulart, tem o Paulinho da seleção brasileira, Paulinho do Corinthians. Tem o Aloysio, aquele de São Paulo? Não, não é do time aquele do de outro Filipão. time. Paulinho, o volante, está lá? Tá com ele. Tá com ele, né? Tá lá com o Filipão. E o Ricardo Goulart foi escolhido o melhor jogador do campeonato. Então, não é ruim esse time. Ele tem uma vantagem lá que quando ele chegou lá, ele reclamou da base e ninguém entendeu nada, né? Mas ele é campeão chinês e é campeão da confederação. Tá fazendo sucesso lá. E o quarto árbitro não entende muito o que ele diz na informação, aí não dá problema. Vai acabar treinando a seleção da China. Já voltamos com muitos gols aqui em Os Donos da Bola. O Corinthians massacrou o São Paulo 6-1 e com meio time reserva em campo. Que loucura. Foi um passeio. E eu acho que esse jogo ajuda o Internacional, que eu acho que desmancha o aspecto emocional do São Paulo. Acho que foi mais de meio time, né? Jogaram 3 titulares. O Cássio, isso destrói as relações, Daniel. O Cássio, o Felipe, o zagueiro e o Ralf, o volante. E não tem fato novo, né? Olha esse gol aí, gente. Danilo. Isso destrói as relações, deixa a direção contra os jogadores, a torcida contra os jogadores contra a torcida, contra a direção, contra o técnico, destrói completamente as rolando relações. em São Paulo lá, Zé, nos bastidores, que o presidente de São Paulo tá a fim de mandar quase todo mundo embora. Não, Se por ele dispensaria todo mundo. Isso aí vazando, Daniel, cria um ambiente para contra o Figueirense, que não está com o burro na sombra. O Figueirense tem que fazer pontuação. Então por isso que o Ribeiro não o REC hoje no Jornal Gente também defendeu de que o Inter está praticamente fora da Libertadores. Se defendesse isso aqui antes, na primeira etapa, os Donos da Bola, eu acho que não, viu? O Figueirense vai jogar tudo nesse jogo. Eu acho que o Inter Eu acho que o problema é o Inter. Isso, mas tá vivo. O Inter fazer 6 pontos nesses 2 jogos. O Inter tem ganhado o Fluminense primeiro, né? Esse é que é o problema. Esse eu acho mais difícil. Eu acho que a tendência, o Inter até pode ganhar do Cruzeiro. Mas deixar para a última rodada, Chico. Não, mas eu acho que o São Paulo tem que tropeçar agora, o Inter tem que fazer. O Inter tem aí. que entrar na última rodada com a necessidade de ganhar. Também acho. Se ele entrar com a necessidade de ganhar e torcer pelo São Paulo. O Inter vai encaminhar se o São Paulo perder e o Inter ganhar do Fluminense. Ou empatar, né? São Paulo empatando. São Paulo empatar já tá bom. É que eu acho que o Inter não ganha do Fluminense. Eu acho que o Inter empata no máximo com o Fluminense. Aí tem que torcer para uma vitória do Figueirense sobre o São Paulo. Difícil. Em São Paulo. Aí é difícil. Não, mas olha aqui, ó. O detalhe é o seguinte: o Inter tomou 5, ainda teve um tempinho para se recuperar, né? O São Paulo é muito recente, né? Tomou uma paulada Tomou agora, uma paulada faltando 2 rodadas para terminar um campeonato. O Inter teve depois o Cruzeiro e empatou lá 0-0. Na chegada e depois, no decorrer da competição, o se Inter teve recolocou fato na briga. novo, foi um anúncio do Argel, né? Isso. O São Paulo não tem São fato Paulo novo. parece que foi contra o Cruzeiro. Tu sabe que até não sei a que ponto isso é verdade, mas se falava na possibilidade do Cuca ser anunciado, inclusive hoje, já como técnico do São Paulo. Nossa senhora, mas aí... Bom... Isso era a informação que estava circulando lá. É que terminou o campeonato na China. Ainda. Qual é a informação? O Cuca sendo anunciado. Mas ele tem contrato lá e... Pois é, mas isso foi o que começou a se trabalhar na imprensa de São Paulo lá. Alguns colegas postando isso, inclusive nas redes sociais. Seria uma reviravolta na Aí seria um fato novo. Ele não teve uma boa classificação no campeonato chinês. Na sexta-feira, o Neto cravou nos Donos da Bola de São Paulo, que seria o Diego Aguirre, né? Sim, ele estava negociando, mas aí, como houve uma demora e tal, pela informação que a gente tinha, ele estava indo a Doha, no Catar, assinar com o Algarafa, o Diego Aguirre. No final de semana agora? Não sei se assinou já. João Batista. Informação de agora, trabalhada em conjunto com o colega Bruno Ravazoli, da Rádio Bandeirantes. O Grêmio fez uma proposta para ter o zagueiro Felipe Trevisan. Ele é um tanto quanto desconhecido, jogava no Coritiba, é um zagueiro canhoto de 1,93 m, está no Hannover da Alemanha. O empresário dele confirma a proposta e confirma a tentativa, mas o Grêmio não conseguiu chegar nos valores desejados. A negociação está encerrada. Mas Felipe Trevisan, zagueiro 1,93 m, canhoto, ele lembra na fisionomia o Dante, que é mais conhecido, foi tentado pelo Grêmio. Alguém conhece? Não me lembro, realmente, do Felipe Trevisan. Muito bem. Fique ligado, tem muitas novidades na programação esportiva da Band. Quando é que a Dona da Bola é amanhã, Chico? Amanhã tem Dona da Bola aqui. Vá se ligando, voltamos amanhã, ainda 1h. Mas vá se ligando um pouquinho mais cedo, vá já botando na Band a partir do 12h30, tá legal? Até amanhã, 1h.